Bom dia, nono ano, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Professor David aqui, vamos começar mais uma aula de português, continuando o assunto da aula passada, que era regência verbal. Ok, meus queridos, então vamos continuar já aí. Peço que vocês abram os seus livros na página 241. Enquanto vocês abrem, permitam-me colocar o cabeçalho. Pronto, pessoal. Então, vamos lá. Página 241, livro grosso de português. Vamos continuar o assunto de regência verbal. Na última aula, pessoal, eu expliquei para vocês, dei a introdução sobre o que é a regência verbal. Tá bom? Aqui no livro de vocês, vamos tratar tanto da regência verbal quanto da regência nominal. Então, o livro de vocês está completo aí quanto ao assunto de regência. Ok? Pois bem, vocês já sabem que a regência são os complementos que precisamos colocar nos verbos, normalmente são preposições, como exemplifiquei com o verbo assistir, que requer a preposição a. Só que muitas vezes, eu posso dizer assim, com toda certeza, que na maioria das vezes as pessoas não usam o verbo assistir corretamente. Né? Esquecem que o verbo assistir, ele é um dos que possuem essa regência verbal. Tá bom? Então, por exemplo, a gente não pode dizer eu assisti TV. Não posso dizer eu assisti TV. Né? Quando eu uso o verbo assistir, no sentido de observar, eu tenho que usá-lo seguido da preposição a. Eu assisti à TV, eu assisti ao programa. Então, precisa vir junto com essa preposição a. E é uma coisa que muitas pessoas erram, muitas pessoas cometem esse erro por não conhecerem essa regência aí desse verbo. Tá bom? Mas é algo, como eu já falei, algo muito comum, é algo que todo mundo comete, então não se preocupem caso você já tenha cometido esse erro, é muito comum, tá? Porque, na realidade, pessoal, de tanto a gente falar e ouvir o errado, acaba que o certo se torna errado e o errado se torna certo, na verdade, de tanto que o pessoal fala e usa. Mas hoje estamos aqui para provar o contrário quanto a isso. Então, vamos continuar. Então, vocês já aprenderam aí que não apenas o verbo assistir, né, mas também outros verbos que possuem também essa regência, tá bom? Vamos para a página 242. Abram aí na página 242, por favor. Ok, página 242. Então, temos aqui mais alguns exemplos com o verbo assistir, aspirar. Então, temos também aqui o verbo precisar, o verbo gostar, o verbo simpatizar. Temos vários verbos aqui que utilizam dessa regência, tá bom? Verbos que necessitam desse complemento de preposição, tá bom? Vamos iniciar aqui com o verbo assistir, né? Nós já o analisamos. Nós já analisamos. Temos aqui um exemplo, pré-A assiste, né? Vamos ver aqui o exemplo do livro. Pré-A assiste. E temos aqui alguns exemplos utilizando o verbo assistir. Pré-A assiste seus pais nos trabalhos de casa. Pré-A assiste a todos os filmes de aventura. E pré-A assiste em Roda de Fogo. Oh, Roda de Fogo. Esse lugar não é comum. É comum. E família, para mim, é uma caxangá esse lugar. O livro de vocês é recifência. Muito bem. Então, pessoal, nesse exemplo do livro aí, ele exemplificou 3 exemplos com o verbo assistir. Lembra que na última aula eu falei para vocês que o verbo assistir ele tem 3 significados, né?
significa morar, observar, que é o assistir mesmo, né? E ajudar. Então, ele pode significar esses 3 verbos aqui. Tudo vai depender da regência do mesmo. Ou seja, tudo vai depender da preposição que vier depois dele. Se vier o a, assiste a, então significa observar. Tá? Se vier o em, então eu coloquei o acento com el, perdão. Tava pré. É pré-a, não é pré, não é pré-a. É o nome do personagem, perdão, pessoal. Pré, é pré-a. Então, pré-a assiste a, pré-a assiste em, e pré-a assiste. Tá bom? Dependendo de cada um, esse aqui, por exemplo, significa ajudar e esse aqui significa morar. Então, viram que depende da regência. Nesse caso aqui é o a, nesse caso aqui é o em, e nesse caso aqui, no último, não é nenhuma. Porque no caso o verbo assistir, para significar ajudar, ele não tem nenhuma regência. Então, todo esse tempo, vamos fazer uma reflexão aqui. Todo esse tempo a gente tem, na verdade, utilizado o verbo assistir errado. A gente tem, na realidade, usado o verbo assistir significando ajudar. Porque sempre esquecíamos de colocar o a. Então, estávamos aí, na realidade, dizendo assistir no significado de ajudar. Olha que interessante, né, pessoal? Então, a regência, ela tem esse poder de modificar o verbo. Mas, professor, por que existe a regência em si? Ela existe. Porque, na realidade, pessoal, com um só verbo, ele tem um poder de significar várias coisas. Não está, os gramáticos, né, os linguistas, eles não estavam conseguindo diferenciá-los. Né? Por exemplo, como é que às vezes a pessoa falava assistindo, só que no sentido de ajudar. Né? Por exemplo, eu assisti meu irmão. Eu assisti, nós assistimos. Não vou colocar um aqui, deixa eu ver. João assistiu seu irmão jogando cimento. Pronto. João assistiu seu irmão jogando cimento. Isso aqui, pessoal, pode significar 2 coisas. Pode significar que João assistiu o irmão dele jogar o cimento, né? Ou seja, ele ficou observando o irmão dele fazer aquilo. Ou pode significar que João ajudou seu irmão jogando cimento para ele. Talvez ele estivesse fazendo alguma obra e João estava jogando cimento para ajudá-lo a adiantar a obra, né? Como você vê, às vezes a pessoa está lá em cima, né? Aí o outro lá embaixo fica jogando alguma coisa, um material de construção para ele auxiliar. Então, basicamente, pessoal, o que estava acontecendo era que o pessoal não estava conseguindo diferenciar. Daí veio a ideia de acrescentar um elementozinho na palavra para mudar o significado. Nesse caso aí, o a daria o significado de observar. Né? Então, nesse caso aí, significa que João assistiu o irmão dele jogando o cimento na parede. Então, ele ficou lá paradinho observando o irmão dele. É isso que significa. Se a gente remover o a, significa então que ele estava ajudando o irmão dele. Tá bom? Então, vocês puderam perceber aí que dependendo da regência, o verbo ele adota significados diferentes. Tudo isso depende do verbo que você, da regência que você colocar. Tá bom? Temos aí agora também o verbo aspirar. Aspirar. Olha, esse verbo aí esse é top, viu? O verbo aspirar. A gente pouco usa esse verbo, né, gente? Aspirar. É porque as pessoas acham que aspirar é só no sentido de, né? Como se fosse respirar. Mas na verdade não é, pessoal. Vamos lá. Aspirar. Aspirar é um dos verbos que também levam a regência verbal. Isso mesmo, pessoal. A regência dele também é formada com a letra A. Aspirar a algo, entendeu? Só que dependendo se tiver ou não regência, o significado vai mudar, tá? Por exemplo, a gente colocar o a, aspirar a, significa desejar algo, como a gente está vendo aí, ó, no livro de vocês, tem aí, Pré-A aspirou o perfume de Luísa, nesse caso aí, sem o a, sem a regência a, ele significa cheirar, respirar, né? No caso, puxar o ar para dentro, né?
Quando ele vem com a regência, no entanto, com o azinho, ele significa desejar, ele significa ambiciar algo, ambicionar, né? Quando você visa alguma coisa, quando você tem desejo de alcançar algo. Então, o verbo aspirará, quando você acrescentar regência a preposição a, você muda o significado dele e ele passa a significar desejar. Ou seja, eu aspiro ao perfume de Vanessa. Nesse caso aqui, pessoal, não significa que ele respira o perfume de Vanessa. Significa que ele deseja o perfume de Vanessa. Ok, pessoal? Viram como é interessante? Então, essa pequena letrinha, essa pequena palavrinha, ela pode mudar todo o significado de um verbo, todo o significado de uma frase, para ser sincero, muda tudo. É por isso que você tem que estar bem atento a esses pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença no seu texto. Então, tem que se atentar a esses detalhes, porque eles são, de fato, minuciosos, mas eles mudam o significado completamente. Ok? Então, aspirar, deixa eu colocar aqui. Pronto. Aspirar a algo, aspirar a uma oportunidade, uma vaga, sei lá, uma oportunidade, aspirar um perfume. Então, dependendo da palavra que vier, se tiver regência, o significado vai mudar. Tá bom? Deixa eu colocar aqui bem bonitinho. Pronto. Então, aspirar a significa desejar, né? Buscar algo. E aspirar sem o a significa apenas respirar algo, né? Puxar para dentro. Pronto, então aí a gente tem um exemplo, né? Preá aspirou o perfume de Luísa. E Preá aspirou a um futuro melhor. Então, ambos apresentam significados diferentes devido àquela pequena letrinha ali. Tá bom? Professor, a regência só vem com a letra em forma da letra A? Não, pessoal. A regência vem em várias formas diferentes. Tá bom? Por exemplo, a gente tem o verbo falar, né? O verbo falar, ele tem uma regência. A gente não diz eu falo você. A gente diz eu falo com você. Tá bom? A gente fala eu falo com você. Então, a regência do verbo falar é com. É a preposição com. Beleza? A regência do verbo falar é a preposição com. Pronto, temos aqui... pronto, então temos agora a explicação do livro, né? Tanto o verbo assistir quanto o verbo aspirar, portanto, exigem complementos. Por essa razão, como você já deve ter estudado, são chamados de verbos transitivos. Esses verbos exigem complementos de 3 formas distintas, dependendo da presença ou não de uma preposição. Aí temos aí verbos transitivos, né? Isso aí vocês já devem ter estudado, né? Que é a transitividade verbal, né? Que se refere a verbos que precisam de complemento, verbos que precisam de mais de um complemento, verbos de ligação, verbos intransitivos que não precisam de nenhum complemento, né? Isso aí vocês já devem ter estudado, mas caso vocês não tenham estudado, eu vou explicar para vocês novamente, bem rápido, porque é necessário para que vocês entendam isso aqui, tá bom? Deixa eu apagar isso aqui. Professor, o que é um verbo transitivo? Pessoal, verbo transitivo é um verbo que precisa de complemento. Esse complemento a gente chama de objeto. Tá bom? O que seria um complemento? É uma palavra, um termo necessário para completar o significado do verbo. Por exemplo, o verbo fazer. Quando você diz verbo fazer, a primeira coisa que você se pergunta é fazer o quê? Né? Então, o verbo fazer é um verbo que precisa de um complemento, porque ele por si só ele não é completo. Tá? Se você falar eu fiz, você fez, nós fizemos, sei lá, eles fizeram, você vai precisar utilizar um complemento. Tá? Você fez o quê? Eu fiz o quê? Nós fizemos o quê?
tem que ter o complemento para dar o significado completo do verbo, senão o verbo vai ficar incompleto. Então, o verbo transitivo é um verbo que precisa de complemento. Aí, esse complemento do verbo a gente chama de objeto, tá bom? O que é um verbo transitivo direto? Pronto, transitivo direto, pessoal, é a mesma coisa, tá? É um verbo que precisa de complemento. A diferença é que tem uma diferença do transitivo direto e do transitivo indireto. Transitivo direto é aquele que leva um objeto normal, né? Como o verbo fazer, por exemplo, fazer a lição de casa, por exemplo. Tem o verbo transitivo indireto. Esse daí é aquele que leva um complemento, um objeto, mas ele vem seguido da preposição, que é a regência verbal. Tá? Por exemplo, o verbo falar. Tá? Ele precisa que você indique com quem você falou, né? Ou o que você falou. Só que o verbo falar você não diz, eu falei você. Não, você não fala isso. Né? Você fala, eu falei com você. Então, o verbo transitivo direto, ele precisa de uma preposição para completar o seu significado. Tá bom? Nesse caso aqui, o verbo transitivo direto é o verbo falar, né? Falar com. Você fala com uma pessoa, entendeu? Muito bem. Então, aqui, professor, o que é que isso tem a ver com regência verbal? Tudo, pessoal. Tudo. Os únicos verbos que precisam que levam regência verbal são os verbos transitivos indiretos. São aqueles verbos que sempre vão precisar de uma preposição para completar o seu significado. Ou seja, são aqueles verbos que nunca podem vir ele e o objeto sozinho. Tem que ter a preposição. É o verbo falar, é o verbo pensar, é o verbo assistir, né? Todos esses verbos aí são considerados verbos transitivos indiretos. Por quê? Porque precisam da preposição para completar o seu significado. Você não pode chegar para alguém e falar assim, ontem eu pensei em nós dois. Pode isso? Claro que não, gente. Claro que não. Não pode. Por quê? Porque o verbo pensar, ele é um verbo transitivo indireto. Isso significa que ele precisa de uma preposição. Então, eu pensei em nós dois. Então, tem que ter esse em. Sem esse em, o verbo está incompleto. A mesma coisa, caso você queira dizer o verbo assistir, como a gente mencionou, no significado de observar. Se você esquecer a preposição, o verbo não vai ter o mesmo significado. Se você chegar e falar para alguém assim, eu assisto o programa do Jô Soares, pronto, do Jô. Tá errado, pessoal. Se você fala eu assisto o programa do Jô, o que na realidade você quer dizer é que você ajuda o programa do Jô, né? Como a gente já aprendeu, que se o verbo vier sem a preposição, então ele quer dizer assistir, ajudar. Tá? Ele não quer dizer assistir. Então, se você quer dizer eu assisto no sentido de observar, né, de acompanhar, então você vai ter que usar o verbo, a regência verbal no verbo. Ou seja, eu assisto ao programa do jogo. Entendeu? Tem que vir, tem que ter esse A aí. Tá? Então, isso aqui é um exemplo, pessoal, de um verbo transitivo indireto. Tá? O verbo assistir, ele é tanto transitivo direto quanto transitivo indireto. Por quê? Porque ele pode vir sem a preposição ou com a preposição. Sem a preposição, ele significa ajudar, tá? Transitivo direto. Com a preposição, ele significa ele significa ajudar, que é assistir, que é um verbo transitivo indireto. Entendeu, pessoal? Então, tudo vai depender da regência do verbo, tá? É isso aí que verbos transitivos têm a ver, tudo a ver, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem aqui o verbo ouvir, outro verbo, pessoal, que causa muita complicação no pessoal. O verbo ouvir. O pessoal fala esse verbo errado toda hora. Ó, cadê? O verbo ouvir, olha. O menino ouviu a música. Pronto.
Tem gente que fala assim, pessoal. Na página 241, tá? Tem gente que fala assim, ó. Eu ouvi ao que você disse. Tem gente que fala assim, eu ouvi ao que você disse. Será que tá certo isso, pessoal? No livro de vocês aí, vocês vão encontrar a resposta, tá? Claro que não, pessoal. Ó, o verbo ouvir é um verbo transitivo direto, tá bom? Transitivo direto. Transitivos diretos pedem complementos que se ligam a eles de forma direta, isto é, sem a ajuda de preposição. Então, não existe eu ouvi ao que você disse. Está errado. O verbo ouvir, ele não precisa da regência do A. Ele não precisa. Ele é um verbo transitivo direto. Ele não leva essa preposição. Então, simplesmente, ó, eu ouvi o que você disse. Já é suficiente para expressar o significado do verbo. Viram como é simples, pessoal? Viram como é fácil? Tem esses verbos aí que causam muita confusão. Então é por isso que vocês precisam pegá-los a forma deles, para não errar, não cometer um gafe aí, né? O trocando o significado do verbo. Tá bom? Vamos aí agora para a página 243. Ela tem vários sapatos, né? O verbo aí ter, e junto com vários, né? Vários sapatos, que são aí o objeto dos objetos da oração, né? Elas têm o quê? Vários sapatos. Transitivos indiretos pedem complementos que se ligam a eles de forma indireta. Isso é geralmente com a ajuda de uma preposição. Isso aí a gente já viu, né? E temos aí, por último, o transitivo direto, o bitransitivo, tá bom? O que é o verbo bitransitivo, professor? Bitransitivo, pessoal. Bitransitivo é aquele que precisa tanto do objeto direto quanto do indireto. Qual é um exemplo desse verbo? É o verbo dar. Tá? É um verbo que precisa tanto do objeto direto quanto do indireto. Por exemplo, eu dei um cachorro para a vizinha. Eu dei um cachorro para a vizinha. Pronto. Aqui temos o verbo, temos o objeto, um cachorro, e temos aqui o objeto direto, e temos o objeto indireto, a vizinha, né? Então, temos dois aí complementos, temos dois objetos, um direto e o outro indireto, porque vem seguido da preposição para. Entendeu, pessoal? Então, são coisas que confundem muito aí o pessoal, tá? Esses daí são os verbos bitransitivos. As explicações, pronto. Aí temos outro também, o verbo exigir, né? Exigir. Exigir, como já falei, ele também é um verbo bitransitivo, ele precisa de dois complementos. Às vezes a gente não usa nesse sentido, mas na maioria das vezes você vai precisar utilizar os dois objetos, tá? Nesse caso aí, por exemplo, ele exigiu mais esforço de mim. Ele exigiu mais esforço de mim. Então, nesse caso aí, exigiu é o verbo, o objeto direto é mais esforço e de mim é o objeto indireto. Tá bom, pessoal? Nós temos aí desse verbo. Pois bem, pessoal, muito, muito bom. Aqui terminamos essa parte aqui, depois vamos para a próxima parte do livro. Antes de finalizar, eu queria mostrar para vocês aqui alguns exemplos de alguns verbos que, além desse daí, que causam muita atenção, tá? Tem o verbo visar, tá bom? O verbo visar, gente, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver aqui, tá? Pronto, temos aqui o verbo visar, que pode ser transitivo direto ou transitivo indireto, tá bom? Como o verbo transitivo direto, pessoal, ele significa apontar, né? Mirar. Então, por exemplo, ele visou o
meio do arco. Ou seja, ele mirou no meio do arco. E como transitivo indireto, tá bom? Quando ele vem seguido daquela preposiçãozinha lá, o a, ele significa o objetivo que você tem em vista, né? A gente usa muito esse verbo visar de forma errada, né? Ele significa os seus objetivos, por exemplo, eu viso o sucesso. Então, se você quer usar ele nesse sentido, você tem que usar ele com a regência. Eu viso ao sucesso e não eu viso o sucesso, tá? Tem que ter aqui a companhia da preposição a, tá bom? Vamos ver mais dois verbos aqui. O verbo querer. Olha que interessante. Olha. Legal esse verbo aí, querer, né? A regência dele, muitas pessoas usam errado também. Ou não é nem que usam errado, mas que não sabem essa outra possibilidade do verbo querer, né? O primeiro a gente sabe, né, que é o desejar, né? O verbo querer do desejo, mesma coisa desejar, né? Não muda muita coisa. Deixa eu colocar aqui. Querer, transitivo, direto, indireto, tá? Eu quero mais amigos. Pronto. Eu quero mais amigos. Então, a gente tem aqui o verbo querer, sendo usado de forma transitiva direta, ou seja, significando desejar, tá bom? Quando ele é, pessoal, usado de forma intransitiva, ele significa gostar, tá bom? Ter afeto, por exemplo. Eu quero a você. Eu quero a você. Então, significa que você tem afeto por aquela pessoa, você gosta daquela pessoa, entendeu? Isso aí me lembra do espanhol. O espanhol, para você dizer eu te amo, é te quero, né? Te quero muito. Então, aí, talvez ele venha do verbo querer, né? Que significa gostar, né? Então, aí a gente vê que o verbo, quando ele vem com a regência a, o verbo querer, ele significa gostar. Então, quando você for dizer assim para alguém, ó, eu quero a você, não é que você deseja aquela pessoa, que você gosta daquela pessoa. Viu que interessante? Eu quero a você. Muito interessante isso daí. Ok, pessoal? Enfim, muito bom. Quero muito bem aos meus amigos, aos meus familiares. Ou seja, você quer, deseja, né? Você tem afeto, né? Gosta. Muito bem, pessoal. Pois bem, muito bem. Legal, gostei. Ter explicado para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Gostei dessa para vocês. Acho que vocês absorveram muita coisa aí da regência, beleza? Então, ficamos por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula, tá bom? Estudem aí, vejam a página 243, 244, que depois faremos algumas outras atividades com esse mesmo assunto. Beleza, pessoal? Tenham uma boa semana. Qualquer dúvida, vocês podem me consultar lá no Class App. Só estou à disposição de vocês, beleza? Estudem esse assunto muito legal, tá? No livro de vocês cobre tudo o que vocês precisam saber sobre esse assunto, tá? Continuem aí, estamos finalizando o ano, temos muita coisa para ver ainda e vamos avançar, né? Vamos embora, se Deus quiser, vamos ter muita coisa para aprender ainda. Beleza, pessoal? Então foi isso. Como sabem, qualquer dúvida, chama lá no Class App que eu vou ajudar vocês, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, tenham uma boa semana, um bom descanso, um bom feriado e vejo vocês na nossa próxima aula. Tá bom, pessoal? Fui. Tchau.